Oi, oi, gente, como é que vocês estão? Eu sou Yasmin Martins e no vídeo de hoje eu resolvi trazer alguns livros do Stephen King que são um pouco mais curtos para vocês lerem nesse mês de outubro, porque sempre tem que ter ali um livrinho do mestre do terror, né? Eu separei então os 5 livros que eu li, que eu gostei bastante, para comentar com vocês sobre a história. E se vocês se interessarem por algum, vou deixar os links aqui da Amazon de todos eles para vocês comprarem. Tanto e-book quanto livro físico, ou se vocês quiserem comprar qualquer outro por esse link, vocês me ajudam com uma pequena comissão, sem custar nada para vocês. O primeiro livro que eu quero conversar é o livro Depois. Esse aqui foi um lançamento até que meio recente dele, de 2021, não é tão recente quanto eu achei que fosse. Mas esse livro é muito curtinho, ele vai contar sobre um garoto que não é uma criança muito comum ali, ele tem o poder de ver algumas pessoas ali que já estão mortas, ao mesmo tempo ele não sabe direito quem que tá morto e quem que não tá, acaba ficando ali uma coisa meio confusa pra ele. A única coisa que eles sabem é que as pessoas morreram com a roupa que estavam, né, o espírito vai estar com a roupa que elas estavam quando morreram. E também os espíritos não podem contar nenhuma mentira para ele. E ele mantém isso em segredo até que um dia a companheira da sua mãe, que é uma detetive da polícia ali local, acaba pedindo ajuda para ele para solucionar um caso que eles não têm nenhuma pista, eles não sabem como resolver, e eles acham que talvez se ele conversar aí com os espíritos, talvez ele consiga ajudar a solucionar. Enfim, é um livro misterioso, não é um livro tão de terror assim, né? Ele tem mais um mistério ali de como é que é esse poder, esse mistério dessa investigação, mas é um livro super curto. Eu acho que vale a pena se você quiser conhecer um pouco mais sobre a escrita do autor, sobre o jeito que ele escreve. Não é um livro, como eu falei, não tem tanta essa pegada de terror, mas é um livro que fala sobre esses recomeços, sobre o fato das pessoas muitas vezes não conseguirem chegar ali a envelhecer, que sua vida são cortadas ali no meio, de repente. Então tem todo esse diálogo dele com os espíritos, que é uma coisa muito interessante de acompanhar. Então eu acho que vale a pena para vocês conhecerem um pouquinho aí mais do mestre. E já que a gente tá nessa pegada de livros que não são tão de terror assim, mas trata muito sobre recomeço, sobre morte, sobre luto, eu vim também indicar para vocês Joyland. Esse é um livro que tá sempre bem barato ali na Amazon, sempre 20, 25 reais. Ele também não é um livro tão grosso. E ele vai contar a história de um universitário que começa a trabalhar num parque chamado Joyland, um parque de diversão. E quando ele chega lá, ele começa a ouvir sobre a história de uma garota que foi morta nesse parque de diversão por um serial killer e que o espírito dela ainda assombra o brinquedo ali onde ela morreu. E ele acaba querendo investigar sobre esse assassinato, ele sabe que a pessoa que matou essa menina ainda tá solta, então para libertar o espírito dela, ele começa a entrar nessa investigação para descobrir o que realmente aconteceu. Então também vai falar sobre luto, também vai falar sobre morte, também vai tratar um pouco dessa vida após a morte, de como as vidas muitas vezes são ceifadas antes do momento certo, por outras pessoas. Então se você gosta um pouco também dessa investigação, assim como Depois, e se você quer um livro não tão de terror dele, também é um livro que eu indico. O próximo que eu quero indicar, ele não é um livro de terror, mas ele é um livro que vai te deixar meio desconfortável e foi um dos favoritos desse ano pra mim, que foi A Longa Marcha. Esse livro não é também muito grosso e ele vai contar a história meio de jogos vorazes, assim, sabe? É um livro muito antigo dele, que tá sendo do King, que tá sendo relançado, que foi relançado. E aqui a gente vai conhecer essa história que é A Longa Marcha, onde jovens meninos se candidatam para participar dessa marcha, né, dessa caminhada, e eles têm que manter um ritmo no mínimo ali da sua caminhada. Eles têm tempo para comer, tempo para beber, e essa caminhada ela não tem um fim, tá? Eles não podem ir ao banheiro, eles não podem sentar, eles não podem descansar, eles não podem fazer nada. É uma caminhada assim até que o último sobreviva. Por quê? Se a pessoa diminui o ritmo ou se a pessoa senta e demora os segundos que eles dão para levantar, ou se a pessoa toma 3 advertências, na quarta eles matam essa pessoa, né? Então a gente vai acompanhar a vida desses garotos, cada um com a sua razão para estar ali, e eles estão tentando sobreviver à longa marcha. O pior é que
o que me deixa mais desconfortável, o que me deixou mais desconfortável nesse livro, foi que eles se candidatam, né? Não é uma coisa obrigada, como em Jogos Vorazes, por exemplo, né? Que é um sorteio ali, você é obrigado a ir. Eles se candidatam para tentar participar. Tem até pessoas que ficam ali na lista de espera, se alguém desistir assim, no último dia que pode desistir, essas pessoas na lista de espera entram. E é um livro muito tenso, porque as pessoas ficam torcendo ali na rua, assim, sabe? E muitas vezes os adolescentes estão sendo mortos ali, e as pessoas estão ali na rua como se nada estivesse acontecendo, sentado, bebendo, observando as pessoas passarem. E eles vão passando por diversos estados, essa caminhada passa por diversas cidades, e dura muito tempo, assim, eles ficam exaustos, e eles não podem tomar 3 advertências, porque senão eles sabem o que vai acontecer, e ao mesmo tempo eles vão conversando entre eles, porque eles não têm o que fazer. Então, eles acabam meio que criando uma certa amizade entre eles, assim, o que deixa tudo isso mais tenso, porque a gente vai pegando certo carinho pelos personagens, por alguns, né, alguns, claro que nem é citado direito o nome, porque é um livro curto, e enfim, são 100 pessoas, se eu não tô enganada, são 100 pessoas que participam dessa longa marcha, então é muita gente, mas os principais ali já vai te deixando com o coração apertado, porque você quer que alguma coisa aconteça, porque a gente sabe, a premissa já te diz, a sinopse já te diz que só pode restar uma pessoa no fim, e essa pessoa que ganhar, até esqueci de comentar, essa pessoa que ganhar a longa marcha tem um desejo realizado, qualquer desejo que ela quiser, pelo governo, pelas pessoas que tomam conta ali do país. Então é por isso que elas vão competir. Mas enfim, é um livro que vai te deixar mais tenso, como eu falei, ele não tem uma pegada de terror, de sobrenatural nem nada, mas é um livro que vai poder te deixar tenso, porque algumas cenas são bem explícitas ali do que tá acontecendo. Outro dos meus favoritos do King é Misery, Louca Obsessão. Tem uma adaptação desse livro aqui, provavelmente você já deve ter assistido ou visto em algum lugar, uma adaptação super antiga. Esse livro também não é tão grosso, ele é até que meio rapidinho de ler, mas também é um livro que vai te deixar tenso. Ele não traz nada de poder sobrenatural, ele não traz nada dessa coisa de espíritos, nem nada disso. Mas aqui a gente vai conhecer a história de uma fã e de um autor. Esse autor, ele é super consagrado, ele é super conhecido, ele tem uma série de livros muito conhecidas, né? E ele acaba sofrendo um acidente ali na neve e ele é resgatado justamente pela pessoa que se considera sua fã número 1, que é uma ex-enfermeira. Ela já vive meio ali isolada, a gente sabe que ela é meio louca, tá, gente? Ela é muito desmiolada, ela é bem desmiolada e ela acaba resgatando esse cara. Ele se machucou durante o acidente, quebrou a perna, enfim, ele tá meio debilitado, ele precisaria de um atendimento médico. E ela acha que, como ela é enfermeira, ela pode levar ele pra casa. E ela começa a conversar com ele, ele descobre que, na verdade, ela não gostou do rumo que a história tomou, do final do último livro que ele fez dessa série, da protagonista ali, do rumo que ele deu pra essa protagonista. E ela começa a meio que torturar ele pra ele reescrever esse final e dar um final que ela acha que é um final digno pra essa história que ela se considera muito fã, entendeu? Então, essa parte de tortura, essa coisa de tortura física e psicológica, ela é muito tensa, então também apresenta gatilhos. Na verdade, acho que praticamente todos os livros do King têm alguns pontos de gatilho, ele sempre trata e é muito explícita as cenas que ele traz, então tem bastante gatilho, é um livro com muitas cenas de tortura, é um livro com diálogos, assim, que eu acho incríveis, é um livro que me deixou arrepiada do começo ao fim, e eu queria saber o final, eu queria saber como que ia terminar essa história maluca. Eu confesso que eu não assisti o filme até hoje, mas o livro é fantástico, eu não sei até que ponto o filme é parecido com o livro, mas o livro é fantástico, é um dos meus favoritos dele, também é uma das histórias, assim, mais incríveis dele que eu li, e também não é um livro muito grosso, então acho que vale a pena vocês darem uma chance. E o último livro que eu quero indicar pra vocês hoje é O Cemitério, ou O Cemitério Maldito também, né? Como ficou conhecido os filmes, o livro eu acho que é só o cemitério mesmo, aqui. E o filme é O Cemitério Maldito. Se você ainda não assistiu o filme ou se você ainda não leu um livro, esse daqui realmente é um livro de terror dele. A gente vai conhecer a história de uma família que acabou de se mudar e ela descobre que perto ali de onde eles estão
tem um cemitério que era feito como se fosse rituais ali, e os corpos que eram enterrados ali, eles voltavam à vida, só que de uma maneira ali meio estranha, mas isso quando se tratava de animais, né? Esses animais voltavam à vida. E aí, por conta de um acidente, o pai perde um dos seus filhos e ele se vê louco, ele não consegue mais suportar essa dor do luto e ele resolve então enterrar essa criança no cemitério maldito. E quando essa criança volta, ela volta possuída pelo ritmo ragatanga. Então, é um livro que pode te deixar bem nervoso. Eu confesso que eu fiquei com medo em diversas partes. O filme me dá assim, muito nervoso. Eu assisti o filme mais novo, não assisti o antigo. Tiveram várias mudanças. Eu li logo depois eu assisti a adaptação mais recente. Tiveram muitas mudanças. Mas o livro é sensacional, eu acho que vale super a pena. Se você já gostou do filme, com certeza você vai gostar do livro. Ele te traz muito mais tensão, ele te traz muito mais essa coisa do suspense, de tentar entender o que vai ser agora, qual que vai ser o final dessa história. E também trata muito sobre o luto, sobre a dor do luto, o que você faria para ter alguém que você ama de volta, entendeu? Então, é um livro sensacional dele, que eu acho também que vale a pena. E desses que eu mostrei, eu acho que ele é um pouquinho mais grosso, ele tem umas 420 páginas, mas também comparado a outros do King, ele é super fino. Então, eu espero que vocês gostem desse livro. E se vocês ainda não leram nenhum desses, pode colocar na wishlist aí, porque são ótimos livros, são fantásticos. Não se esqueçam de deixar aqui nos comentários qual é o seu livro favorito do autor, eu quero saber também, quero pegar indicação. Eu gosto muito do livro do King, eu tenho vários aqui, tem uma prateleira dele, mas tem muitos ainda para eu ler, ele escreve muito, ele lança muito, então assim, a coleção dele vai ocupar praticamente metade da estante, vai ser só de livro de King. Mas ele tem muito livro bom. Como eu também sei que tem alguns livros que eu não gosto tanto do final, eu acho que os finais do Stephen King não são tão legais assim, apesar de todo o universo e todas as histórias me prenderem bastante. Então eu também vou separar algum livro para ler agora em outubro, do Mestre do Terror, eu ainda não decidi qual, mas eu vou separar e vou ler um aqui, quem sabe eu volto aí para indicar também para vocês. Então é isso, um beijo para todo mundo e até o próximo vídeo.